Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Redditor. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da Sul América. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Redditor, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Começar aqui falando de alguns números. Eu vou passar pelos principais e depois a Raquel, o Otávio e o Gavina vão ter oportunidade de falar em mais detalhes, mas alguns destaques dos nossos bons resultados aqui no terceiro trimestre. A nossa receita ela atingiu 15,6 bi, um crescimento contra o mesmo trimestre do ano anterior de 10,6%. Com EBITDA chegando a 2,9 bi, que dá um crescimento de 15,6%. Um EBITDA ajustado, considerando o resultado financeiro dos ativos vinculados, chegando a 3,3 bi, que dá um crescimento de 21,8%. E um lucro líquido de 1,5 bi, que dá quase 20% de crescimento, também ano contra ano, quando a gente exclui aqui a amortização contábil das carteiras da Sul América. A geração de caixa, nos 9 primeiros meses de 2025, a geração de caixa operacional, a gente chega em 6 bilhões de reais, dá um crescimento de 22,6%. A gente reduz nossa alavancagem atualmente em 1,54 vezes, a dívida líquida EBITDA, isso é 0,4 vezes menor do que o terceiro trimestre de 2024. Fizemos uma ocupação muito forte, 81,6%, fruto de um crescimento importante no número de cirurgias, mais de 21% de crescimento ano contra ano. Isso traz um ganho operacional interessante para os hospitais, porque o paciente cirúrgico ele tem mais giro, então você consegue atingir níveis de ocupação mais altos. A nossa oncologia acelerou o crescimento, fruto da boa estratégia aqui de crescimento orgânico e vinculado aos nossos principais hospitais. Está falando de 28% de crescimento na oncologia ano contra ano. Realmente são resultados muito fortes, acho que a gente tem que celebrar esses resultados, agradecer a todos os colaboradores da Redditor, aos nossos médicos, todos os colaboradores da Sul América, aos parceiros no canal de distribuição, agradecer os investidores que vêm nos apoiando, acreditam na companhia, mas também, ao mesmo tempo, ter a clareza, né, e destacar que a gente está, na nossa visão, ainda no início aqui de uma agenda importante de ganho de eficiência e de crescimento. A gente tem bastante ganho mapeado em produtividade, em áreas de apoio. A gente ainda tem bastante trabalho a fazer, melhorando o nosso ciclo da receita, reduzindo erros e perdas. A gente tem investido bastante em ter mais automação, mais organização das áreas, passa por mudanças de sistemas, que eu já citei para vocês, que a gente vem uniformizando esses sistemas na companhia. A gente cresceu muito rápido, muitas aquisições, então ainda estamos lidando com esse desafio de fazer essas integrações, que obviamente, uma vez estabilizadas, podem trazer ganhos de eficiência para a gente. A gente também vê
como oportunidade a gente crescer algumas unidades que ainda estão aquém do seu potencial. Temos serviços também de alta demanda que a gente vem agregando em algumas unidades, sempre identificando as oportunidades, sejam serviços de especialidades médicas e oncologia, diagnóstico. A gente vê ainda um trabalho importante para ser feito e vamos continuar aqui obstinados aqui por melhorias e ganhos de eficiência. Mais uma vez, estamos aqui, acho que no início aqui de uma jornada, já com resultados importantes, robustos, o que nos deixa só mais motivados aqui para continuar trabalhando, crescendo a nossa companhia, com foco em qualidade também, com foco em qualidade técnica, qualidade percebida pelos nossos clientes. Com isso, vou passar a palavra aqui para a Raquel e vou estar com vocês aqui para as perguntas e respostas no final. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Bom, sempre bom estar aqui com vocês para comentar os destaques da Sul América e vamos agora para os do terceiro tri. Então, novamente, a gente teve uma ampliação da base de beneficiários em mais de 70 mil novos clientes no TRI, sendo 68 mil em saúde, 104 mil em odonto, o que sustenta a tendência positiva que a gente vem apresentando ao longo do ano. Eu acho que é importante também salientar que esse crescimento segue alinhado com uma rentabilidade extremamente sustentável, né? Então, a gente fechou o TRI com sinistralidade de 80,6, o que reflete 2,2 pontos percentuais de melhora, né, no que a gente viu no ano passado, e também uma melhora com relação ao segundo TRI, uma melhora de 1,3 ponto percentual. Bom, a tendência se mantém com melhora gradual e consistente na linha do que a gente vem comentando com você há vários calls. Na mesma direção de eficiência e disciplina, despesa administrativa, acho que vale comentar também, que segue extremamente controlada, representando aí 4,3% da receita. Acho que tanto agora na finalização de 25 quanto na agenda de 26, continuar crescendo com a sustentabilidade, com a rentabilidade que a gente vem apresentando, segue sendo nosso principal objetivo. Quero reforçar os agradecimentos do Paulo a toda a equipe, salientando aqui o time da Sul América, de absolutamente todas as áreas. E por hora é isso, vou passar a palavra agora para o Gavina e fico à disposição de vocês para perguntas. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Bom estar de novo com vocês aqui. Todo mundo sempre fala, vocês reconhecem e é sabido o quão desafiador tem sido trabalhar nesse contexto atual, desafiador para todo mundo, e a gente poder comemorar um bom resultado diante de um cenário como esse nos traz muita alegria. Por isso, então, eu vou ratificar os agradecimentos aos nossos colaboradores, em geral, Redditor, Sul América, o empenho de todo mundo para que a gente alcançasse esses objetivos, a confiança dos nossos pacientes e médicos, porque todo dia a gente trabalha um pouquinho para aumentar e melhorar essa confiança, e, claro, aos nossos investidores também, que acreditam na nossa empresa e que acreditam na força dessa empresa e no trabalho de todo mundo. Falando sobre os nossos volumes, vocês puderam notar na página que está disponível, 5, que a gente teve essa ocupação recorde que o Paulo falou, né? A média histórica da gente estava na casa para esse período e a gente ultrapassou 81%. Fruto de muito trabalho, dedicação de todos os nossos colaboradores, principalmente, voltando àquele aspecto da confiança, né? Para que os nossos médicos e os nossos pacientes tenham mais confiança, se sintam seguros, se sintam bem atendidos. Nosso volume cirúrgico cresceu de uma forma bastante relevante, uma empresa madura, e cresceu 21%, né? Trimestre contra trimestre. E a gente também mas a gente não está satisfeito com isso. O Paulo falou para vocês e a gente vem trabalhando na busca da excelência operacional e a eficiência operacional em vários aspectos, né? Vai desde a melhor dispensação de medicamentos até a melhor cobrança, automação,
e trabalhar nisso, ganhando eficiência para a nossa operação. Então, a gente acredita que, a despeito desses bons resultados, a gente ainda tem um trabalho a ser feito, e isso nos deixa empolgados, né? Para não parecer que como se estivéssemos já no topo da nossa eficiência, mas a gente ainda tem muito trabalho. Indo para a página 6, aqui um recorte de leitos da companhia, a gente pode notar um crescimento nos primeiros 9 meses desse ano, em relação ao final do ano passado, nós crescemos mais de 580 leitos operacionais. Isso é bastante significativo e isso deu a capacidade para a gente ter aquele nível de ocupação. Sempre preocupado em ter a ocupação ótima, né? E o número de leitos ótimos para determinadas ocupações, sabendo que hospitais nossos que têm pediatria, maternidade, têm uma sazonalidade diferente e as ocupações podem variar com isso. Para finalizar, na página 6, a gente pode notar que também tivemos um crescimento de mais de 200 leitos, agora, recentemente, nesse ano, de leitos totais. Então, houve um crescimento de leitos operacionais e houve um crescimento de leitos totais, crescimento de ocupação, volume cirúrgico maior e cirurgias mais complexas, fruto da dedicação e trabalho de toda a nossa equipe. Vou passar aqui a palavra para o Otávio continuar falando sobre receita bruta na página 7. Obrigado, Gavina. Mais uma vez, bom dia a todos. Lembro que a apresentação segue o padrão contábil anterior, IFRS 4, CPC 11, para facilitar aqui as análises na série histórica da companhia e também melhor acompanhamento dos indicadores gerencialmente. Estou na página 7, receita bruta e ticket médio do segmento de serviços hospitalares, começando com um gráfico à sua esquerda. No terceiro trimestre desse ano, a receita bruta total desse segmento foi de R$ 9.388 milhões, um crescimento de 16,2% na comparação anual, fruto o resultado de um aumento do ticket médio de 5,6% e aumento do volume ou número de pacientes dia de 10,1%. A comparação trimestral, o aumento é de 4,5%, resultado do aumento do ticket médio de 4,1% e aumento no número de pacientes dia de 0,5%. No centro da página, a receita bruta total desse segmento acumulado nos 9 primeiros meses desse exercício fiscal atingiu R$ 26.294 milhões, um crescimento de 12,4%, resultado do aumento do ticket médio de 7,7% e aumento do número de pacientes dia de 4,4%. No gráfico à sua direita, apresentamos graficamente a evolução histórica do ticket médio da companhia. Estou passando então a página número 8, receita bruta e ticket médio agora do segmento de oncologia, que no terceiro trimestre desse exercício totalizou R$ 1.055 milhões, um crescimento de 28,1% na comparação anual, resultado do aumento do ticket médio de 10,4% e aumento do volume de 16%. Na comparação trimestral, o aumento foi de 12,2%, resultado do aumento do ticket médio de 2% e do volume de 10,1%. No centro da página, a receita bruta desse segmento, acumulada em 9 meses, totalizou R$ 2.863 milhões, um crescimento de quase 21%, resultado do aumento do ticket médio de 11,7% e aumento de volumetria de 8,3%. Da mesma maneira, à sua direita, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio desse segmento. Estou passando à página 9, como sempre, começando com o gráfico à sua esquerda. No terceiro trimestre desse exercício, o custo com serviço hospitalar totalizou R$ 6.174 milhões, um crescimento de 13,4% na comparação anual, um crescimento de 2,3% na comparação trimestral. Uma vez que a receita da companhia cresceu mais rapidamente do que os custos, nós tivemos expansão de margem nas duas análises aqui temporais. No centro da página, os custos com serviços hospitalares acumulados em 9 meses totalizaram R$ 17.727 milhões, um crescimento de 13,1%. À sua direita, apresentamos a evolução histórica, despesas gerais e administrativas, que totalizaram no terceiro trimestre desse exercício R$ 253 milhões, uma redução de 17,2% na comparação anual, uma redução de 22,4% na comparação trimestral. Aqui nós temos um evento não recorrente positivo, é uma vitória na justiça, envolvendo o cálculo,
o índice de correção monetária a ser aplicado sobre a base de cálculo ISS em São Paulo. A empresa em questão aqui é a SulaMed. Por fim, na sua extrema-direita, despesas gerais administrativas acumuladas em 9 meses de R$ 907 milhões, são 5,9% superiores àquelas reportadas para o mesmo período no exercício fiscal anterior. Estou passando a página número 10, EBITDA e lucro líquido. O EBITDA do segmento de serviços hospitalares reportado para o terceiro trimestre desse exercício totalizou R$ 2.323 milhões, é um crescimento de 8,6% na comparação anual, é um crescimento de quase 13% na comparação trimestral, uma margem EBITDA de 28%. No centro da página, o EBITDA reportado por este segmento, acumulado em 9 meses, totalizou R$ 6.054 milhões, um crescimento de 7,4%, uma margem EBITDA de 26%. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução do lucro líquido da companhia, que no terceiro trimestre de 25 somou R$ 1.508 milhões e acumulado em 9 meses R$ 3.761 milhões, quando ajustado por efeito contábil da amortização das carteiras assumidas de SulAmérica por conta da incorporação da empresa no final de 2022. Estou passando à página 11, dados aqui sobre SulAmérica, começando com o gráfico no alto à sua esquerda, receita líquida, totalizou no terceiro trimestre desse exercício R$ 8.457 milhões, um crescimento de quase 11% na comparação anual e quase 4% na comparação trimestral, fruto não só do aumento da base de clientes, como também o reajuste dos prêmios ao longo do tempo. Nos movendo no sentido horário no alto à sua direita, a sinistralidade consolidada nesse trimestre de 80,1%, foi 2 pontos percentuais, 2 pontos percentuais inferior àquela reportada para o terceiro trimestre do exercício fiscal anterior. Raquel já comentou, a sinistralidade de saúde e odonto foi de 80,6%, uma queda de 2 pontos percentuais na comparação anual e 1,3 pontos percentuais na comparação trimestral. Ainda à sua direita, na parte inferior da página, a evolução gráfica da base de clientes de saúde e odonto, atingido 5,7 milhões de beneficiários de saúde e odonto. Por fim, na parte inferior da página à sua esquerda, EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2025 de R$ 1.024 milhões, é 68% superior àquele reportado um ano antes e 40,4% superior na comparação trimestral. Estou passando a página número 12, endividamento. No alto, à sua esquerda, a companhia reportou em 30 de setembro uma posição de caixa, equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários de quase 45 bilhões de reais, um caixa líquido de provisões técnicas de 25,3 bilhões de reais, uma dívida líquida de 16,9 bilhões de reais, uma razão de dívida líquida EBITDA de 1,54 vezes, que, uma vez inseridos as provisões técnicas para os seguros dentro do cálculo, numa leitura para calcular a exposição da empresa a choques monetários, resulta numa razão de dívida líquida EBITDA inferior a 0,9 vezes. No centro da página, apresentamos o custo de capital de terceiro da companhia, muito estável, em CDI mais 1% ao ano, e o alongamento do prazo médio da nossa dívida para 5,8 anos. Por fim, à sua direita, apresentamos o cronograma de amortização de dívida da companhia. Estou passando à página 13, fluxo de caixa gerencial. Nós reconciliamos o EBITDA reportado de 9 meses com a variação de caixa da companhia. Eu vou começar com a informação à esquerda e vou paulatinamente me movendo à direita no gráfico. Então, partimos de um EBITDA reportado em 9 meses de 7.678 milhões de reais. Tivemos uma variação positiva de capital de giro de 534 milhões de reais nesse período, sendo um consumo de capital de giro de Redditor de 844 milhões de reais e um capital de giro positivo vindo de SulAmérica de 1.418 milhões de reais. Nos movendo mais uma vez à direita, temos outros itens de balanços negativo de 728 milhões de reais. Aqui nós temos
GSH, 417 milhões de reais de caixa. Esse ativo foi, no trimestre anterior, reclassificado como disponível para venda. Temos 177 milhões de reais de contingências e depósitos judiciais. Temos adiantamentos diversos, 63 milhões de reais e outros itens. Temos, na sequência, pagamento de aluguéis de 596 milhões de reais. Mais uma vez, nos movendo à direita, temos pagamento de imposto de renda e contribuição social de 896 milhões de reais, sendo 367 de Redditor e 529 Sul América. Temos 2 bilhões 761 milhões de reais positivos advindos das atividades de financiamento. Aqui nós temos captações, novas captações de recursos no mercado de 8,1 bilhões de reais, amortizações de linhas de crédito 3,1 bilhão de reais, temos despesa financeira líquida de 1 bilhão de reais, pagamento de dividendos de JCP até 30 de setembro de 1 bilhão de reais e 390 milhões de reais de recompra de ações. Mais uma vez, nos movendo à direita no gráfico, temos investimentos totais de 1 bilhão 963 milhões de reais, entre os quais 826 milhões de reais em investimentos em greenfields, brownfields, 381 milhões de reais em manutenção, 325 em TI, 360 milhões de reais de pequenas expansões. Temos recebimento de 383 milhões de reais referentes à transferência do Hospital Campinas para debaixo da JV Atlântica, com Bradesco Saúde, e temos o recebimento de 71 milhões de reais de earn-out da transação de alienação de DOR Consultoria realizada no ano passado. Assim, chegamos a uma variação de caixa de 6 bilhões 789 milhões de reais, ou de 4 bilhões 468 milhões de reais, quando nós excluímos a variação de AUM, provisões técnicas, do segmento de previdência privada da companhia. Bom, turma, eu termino por aqui a apresentação, abro então um espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Devido à limitação de tempo desta teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem a no máximo 2 perguntas, para que dessa forma mais pessoas possam participar. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Otávio, Raquel, Gavina. Obrigado pela apresentação. Eu queria explorar 2 tópicos aqui, por gentileza. O primeiro deles sobre Sul América, né? Quando a gente olha a adição líquida de beneficiários TRI contra TRI, só olhando o portfólio de saúde ex-administrados, a gente vê uma performance ainda positiva, mas naturalmente desacelerando um pouco versus performances muito, muito robustas aí ao longo dos últimos trimestres. Eu queria pedir ajuda só da Raquel para tentar reconciliar um pouco como que essa performance de Neredes ela se quebra entre adições brutas e cancelamentos. Eu acho que talvez essa seja uma discussão importante, porque entendo que boa parte dessa melhoria robusta de sinistralidade que a Sul América tem entregado, ela deriva muito da reciclagem de carteira que vocês têm feito, né? Então, uma adição bruta com margens mais saudáveis do que talvez boa parte do estoque. Então, se puder nos ajudar, pelo menos numa parte mais qualitativa, a entender o impacto de gross adds e churn aqui, acho que seria bem interessante. Essa seria uma primeira pergunta. E um segundo tópico, acho que talvez um pouco mais direto, assim, mais para pegar um update de como tem sido a evolução da agenda do ganho de margem, do ganho de eficiência aqui dos ativos da JV Atlântica D'Or, né? O Paulo já comentou no call passado um pouco da expectativa de médio prazo aqui da companhia de ganho de margem, mas mais para entender assim como que foi a evolução do tri anterior para esse em relação aqui a melhoria aqui nesses ativos especificamente, o quanto que isso pode ter contribuído para essa margem bem forte do trimestre. São esses pontos, pessoal. Muito obrigado. Oi, Miele, obrigada pela pergunta. Vamos lá. Com relação à melhora de sinistralidade de forma geral, a gente sempre fala que aqui nunca tem uma ação de curto prazo, né? Então, qualquer coisa que a gente faça hoje, a gente começa a colher os frutos disso daqui 8 meses, 12 meses.
E acho que tudo aquilo que começou ali no início finalzinho de 22, início de 23, né, repactuação de contratos com fornecedores, ganho de sinergia com contratos da Redditor, inclusive, no que diz respeito a materiais, medicamentos, repactuação com clientes, algum clean-up, sim. Então, tudo isso evolui ao longo do tempo e nos traz exatamente para o quadro que a gente tem hoje. São todas ações de longo prazo. De forma direta, com relação ao seu primeiro ponto, o crescimento da carteira de pré-pagamento versus pós-pagamento, esse trimestre nós tivemos a migração de 3 clientes específicos que totalizam um montante bem relevante de vidas, migrando do pré para o pós-pagamento. Então, que foi uma ação combinada e orquestrada pelos dois lados, então acho que faz sentido. Clientes com um volume de vidas muito grande, em geral, são aqueles que acabam deixando, para fins de sinistralidade, no contrato de pré-pagamento, uma margem mais apertada, e a migração para o pós-pagamento fez todo sentido, observando o contexto todo, e o que mantém nossa presença de market share nas regiões, nosso poder de barganha em função da massa, né, segurada que a gente tem, da massa atendida que a gente tem, seja em pré, seja em pós-pagamento. Então, pontualmente foi isso que aconteceu, migração de 3 clientes, mas o volume de vendas, né, de adições e a retenção também dos nossos já clientes da casa continua evoluindo muito bem. Obrigada pela pergunta. Vou pegar a segunda aqui, Miele, sobre os hospitais da JV. Eles vêm, a gente está bem satisfeito com o ramp-up desses ativos. Eles estão crescendo e entregando margem até de forma mais acelerada do que a gente tinha projetado. Então, a cada trimestre, crescendo receita, crescendo margem e ainda com muito espaço para continuar abrindo leitos, rampando esses leitos e adicionando mais margem. Então, a gente tem ótimas expectativas vindo desses ativos para frente também. Muito bom, tá claro. Raquel, Paulo, obrigado e queria parabenizá-los aí pela consistência nos resultados. Obrigado, Miele. Nossa próxima pergunta vem do senhor Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, Paulo, Raquel, Otávio, Gavina, parabéns pelos fortes resultados. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é com relação à margem de hospitais, né, que aqui na nossa visão foi um número muito forte. Queria entender assim, o quanto dessa melhora de margem foi por uma sazonalidade melhor. A gente sabe que o terceiro TRI teve mais dias úteis, se isso teve uma influência, ou se é uma melhora estrutural que vocês vêm entregando, né? Até porque, assim, acho que foi no último call, o Paulo comentou que poderia ter uma expansão na margem de hospitais de 200 base points, então queria entender se isso já faz parte dessa agenda e se dá para buscar esses 200 base points de melhora de margem já em 2026. E a minha segunda pergunta é com relação à sinistralidade de Sul América, né? Então, a gente viu uma melhora bastante importante agora no resultado. Eu queria entender se ainda existe espaço para melhora, né? Porque, por um lado, a gente tem um ambiente competitivo bastante acirrado, né? Por outro lado, a gente entende também que vocês têm uma série de iniciativas internas, né? Com relação a copagamento, controle de fraude, enfim, uma série de melhorias. Então, eu queria entender, assim, o que a gente deveria esperar quando a gente coloca tudo isso na mesma equação, olhando para 2026. Obrigado. Flávio, vou começar aqui com a primeira. É multifatorial, né? A melhora de margem. Não dá para a gente falar que tem uma origem única. Eu tinha sinalizado, sim, que aqueles 9 no último call, né? Que uma vez maduros, aqueles 9 ativos que a gente está rampando, eles poderiam contribuir com 2 pontos de margem, mas isso num período bem mais longo, né? A gente vendo o amadurecimento completo, aí, o quase completo desses ativos, com abertura de leitos e com expansão de margem. Então, a contribuição para esse último trimestre, ela vem desses ativos também, mas só uma pequena parte. E o restante de diversas ações de eficiência, de melhoria, e reiterando aqui na minha fala da abertura, a gente vê que a gente tem muita coisa para fazer. A gente, quando olha hospital a hospital, indicador a indicador,
basicamente todos os nossos hospitais têm oportunidades, mesmo os de melhor desempenho, têm oportunidade de ganho de performance, têm oportunidade de melhora no ciclo da receita, têm oportunidade de agregar serviços que tenha alta demanda. Então, essa é a jornada que a gente tem para frente. A gente não dá guidance de margem, como você sabe, para frente ou para 2026, mas a gente está, sim, muito animado, que a gente tem à nossa frente aí grandes oportunidades de ganho de eficiência e de performance para a companhia. Flávio, Raquel aqui, obrigada pela pergunta. Bom, acho que se existe espaço, acho que sempre existe espaço para melhora, né? Eu confesso que a gente olha o número atual com bons olhos, acho que a gente tem conforto nele, mas a gente vive em uma constante busca de melhoria, né? E é um equilibrar pratos aqui entre o crescimento da base e a rentabilidade. E aí, voltando aqui no ponto que eu comentei há pouco com o Miele, as ações são de longo prazo, né? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de um ponto que eu sempre comento, que eu sou uma grande defensora, que é a questão da coparticipação. Acho que a gente só tem sustentabilidade, só tem equilíbrio nesse setor quando a gente consegue envolver todos os agentes nessa sustentabilidade. Nesse sentido, a coparticipação é uma ferramenta muito importante. Há poucos anos atrás, coisa de 3 anos atrás, a coparticipação sequer existia para segmentos de varejo, olhando mais especificamente aqui nossa carteira. Hoje eu já te digo que quase 25% de toda a carteira de PME, né, até 29 vidas, já tem coparticipação, e quando eu olho para a venda nova, especificamente desse ano, aí mais de 36%. E assim eu poderia dar os números de todas as outras carteiras. Isso é só para exemplificar que, por óbvio, as vidas, né, os clientes que vêm com essa nova lógica plantada, assim como a lógica do reembolso modular, que traz uma racionalidade maior na utilização e na correta utilização da nossa rede credenciada, tudo isso acaba, sim, gerando melhores margens. Portanto, nos dá espaço também para reposicionar isso em preço, em reajuste, porque o nosso objetivo sempre segue sendo ter o melhor preço ali de oferta para o cliente, o menor reajuste possível, que nos permita equilibrar o resultado. É claro que pontualmente a gente pode ter e vai ter uma estratégia definida com maior investimento para crescer em determinada região, para abrir determinada praça ou para conquistar determinada marca, determinado cliente que é relevante para a gente na estratégia como um todo. Em linhas gerais é isso. Obrigada. Obrigado, super claro. Parabéns de novo pelos resultados. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar uma parte um pouco menor do business, mas que teve um resultado bastante forte, né? Já estava acelerado ao longo do primeiro semestre, então a parte de oncologia é um crescimento muito forte. A gente entende aí que tem bastante paciente, então eu queria entender de vocês como vocês estão enxergando o ambiente competitivo nesse segmento, né? Captura de novos médicos, que eu entendo ser um grande fator aqui para trazer volume para a companhia. E como é que está o posicionamento competitivo da companhia versus os peers, né? Entender se tem uma oportunidade talvez maior aqui de mercado para vocês explorarem, dada a fraqueza talvez de um grande concorrente. E o meu segundo ponto também sair um pouquinho da caixa, né? Teve a expansão vindo forte. Eu queria explorar com vocês como vocês enxergam talvez a oportunidade de turismo médico, né, internacional no ativo. Entendo que, obviamente, o Brasil ainda é bastante relevante, né, ver os números da Sula e o crescimento de ocupação que vocês têm mostrado, mas o que vocês enxergam de oportunidade nessa parte de turismo médico? Obrigado. Tudo bem, Joe? Bom, vamos lá. Oncologia. A gente sempre se posicionou na oncologia, e acho que esse é um grande diferencial do que a gente oferece, como integrando, né, como uma solução completa para o paciente oncológico em qualquer necessidade que ele tenha. Então, integrando as clínicas de oncologia, a quimioterapia, a radioterapia,
com a estrutura hospitalar e de diagnóstico, né? O paciente oncológico, normalmente, ele precisa de diagnóstico, vai passar por algum procedimento de radiologia intervencionista, de uma biópsia, eventualmente de uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, você ter a capacidade de atender esse paciente em todas as necessidades dele é um diferencial na nossa visão muito grande. Por isso, a gente passou a investir muito na integração dos nossos serviços com os nossos principais hospitais, desenvolvendo centros de câncer ligados aos hospitais e tendo uma total integração dessas equipes aí multidisciplinares. Eu acho que o resultado disso a gente está vendo agora, obviamente, num momento de mercado onde a gente tem sido mais procurado, seja por pacientes, seja por médicos querendo se juntar ao nosso grupo, vendo, acho que o diferencial e a excelência aqui do que a gente oferece em serviços dentro da área e, mais uma vez, com toda a integração que eu acho que é o nosso grande diferencial. Sobre turismo médico, a gente vê, você falou o internacional, né? A gente vê uma procura por serviços em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais nossas, onde a gente está presente, né, no Distrito Federal, em Salvador, em Recife, você vê os brasileiros de cidades menores procurando esses grandes centros. Então, existe, sim, um turismo interno bastante forte e eu diria que isso é relevante dentro dos nossos números. Quando você fala de pacientes internacionais, isso acaba estando mais restrito a um pequeno número de hospitais nossos, onde a gente vem crescendo e enxerga a oportunidade de crescer. Então, para hospitais como Vila Nova Star ou Copstar, o número de pacientes estrangeiros ele é crescente e a gente vê uma oportunidade para essas unidades de negócio. Se você olhar esse número em relação a tudo que a Redditor atende, aí eu diria que ele é bem diluído, não é algo que vai mexer tanto o ponteiro da Redditor. Acho que é isso. Perfeito, obrigado, Paulo. Obrigado, Joe. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, obrigado. São duas perguntas aqui também. A primeira, em hospitais, né, acho que foi um trio muito impressionante de volume, né, ocupação histórica. Se vocês pudessem falar, acho que vocês citaram alguns pontos aqui que ajudaram a trazer o resultado, mas teve alguma coisa específica de utilização que chamou a atenção, assim, um pouco não usual para o trimestre, e até se dá para falar um pouquinho se essa tendência de utilização muito forte, assim, meio que permaneceu também com o que vocês têm de visibilidade para outubro. Esse seria um primeiro ponto. E a segunda é mais voltada para a Sul-América, e aí eu queria pegar um pouco de uma atualização sobre o ambiente competitivo, né? A gente vê os números da Sula melhorando bastante, e acho que isso é verdade também para boa parte do setor, né? E sempre que a rentabilidade melhora, a gente fica preocupado assim, com guerra de preço, uma competição um pouco mais acirrada, então um pouco uma atualização, o que vocês estão vendo nas grandes praças, se tem alguma coisa que chama atenção por aqui. Obrigado. Oi, Leandro. Raquel aqui, vou começar pela última, depois eu passo aqui para o Gavina. Olha, eu vou te falar que é claro que pontualmente a gente vê alguma agressividade maior de uma congênere ou outra, em uma região ou outra, mas a gente segue muito consistente, muito seguro da nossa estratégia de precificação, né? Então, a gente está com uma lógica que privilegia produtos que têm uma rentabilidade melhor, que privilegia regiões onde a gente precisa de uma presença maior, seja por expansão de leitos, seja por oportunidade, por PIB, pelo que quer que seja, né, por marcas relevantes que estejam lá. E a gente está tendo muito sucesso no crescimento também no varejo, né? Então, a gente tem vendas relevantes em clientes de grande porte, e aí eu quero mencionar também a flexibilidade com que a gente tem feito o produto customizado para esses clientes de grande porte. Eu acho que esse é um ponto super relevante, né, para uma empresa que completa agora no próximo dia 5, 130 anos, a flexibilidade e a agilidade com que a gente está atuando e fazendo produto junto com esses nossos clientes que estão nos procurando.
mas também, e talvez principalmente nesse último trimestre, crescendo muito fortemente no varejo, tanto em pequenas empresas ali até 29 vidas, quanto nas maiores, e aí menciono especialmente aquelas até 500, 1.000 vidas. Então, tem sim um movimento pontual ou outro, mas nada que nos faça mudar a nossa estratégia, que está se mostrando bem sucedida, com o crescimento da base de beneficiários, tanto em 2024 quanto em 2025. Então, não vejo nada de diferente aí para frente. Obrigada, Leandro. Gavina? Leandro, pegando aqui, obrigado pela pergunta. Pegando aqui o questionamento sobre a volumetria, ele veio basicamente do volume cirúrgico aumentado e, principalmente, Leandro, de cirurgias até mais complexas. Claro que quando a gente cresce o volume cirúrgico como um todo, né? E te dando um pouquinho de cor nessa história, tem duas vertentes para isso acontecer. Primeiro, o paciente cada vez mais acreditar e saber que está sendo cuidado com um protocolo de segurança bastante robusto e se sentir seguro no hospital, vai desde isso até a melhoria da fila, né? Dele não ficar esperando, ele chegar e ser atendido, e ter os desejos dele enquanto cliente, ali, paciente, também ouvidos e resolvidos, né? Em adendo, é importante também todo o trabalho que a nossa equipe faz de relacionamento médico, porque também os médicos que trazem os seus pacientes e são nossos clientes também, acabam tendo demandas que a gente precisa entender e atender. Então, talvez essas duas vertentes tenham caminhado bastante forte agora nos últimos tempos, como a Raquel falou, nada é do dia para a noite, né? Vem caminhando nisso ao longo dos últimos tempos, e agora a gente está colhendo esses frutos aí, com esse aumento do volume cirúrgico e, como o Paulo disse, aumentando o giro e aumentando a ocupação. Tá bom? Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Otávio, Raquel, Gavina. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre nível sustentável de custo de material médico. A gente notou nesse trimestre uma melhoria muito importante dessa linha, né? Eu queria entender um pouquinho os direcionadores aqui dessa melhora e pensar se esse passa a ser um nível mais recorrente, né, daqui para frente, uma vez que essa aqui é uma linha de custo variável. Então, se vocês pudessem explorar um pouquinho esse tema. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre dividendos extraordinários, né? Ontem houve aprovação, né, no Senado do projeto de lei que passa a taxar dividendos, né, em 10%, né, para remessas enviadas ao exterior e pessoas físicas residentes aqui no Brasil. Imagino que o controlador e os acionistas de referências gringos aqui sejam sensíveis ao tema, né? Então a pergunta é se a companhia avalia aqui uma distribuição extraordinária de dividendos ainda esse ano, tá? Seja o anúncio ou o pagamento, né? E até onde daria para levar a alavancagem da empresa, né? Não sei se a administração aqui teria conforto em levar essa alavancagem para cima de 2 vezes, por exemplo. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse tema. Obrigado. Tudo bem, Samuel. Vamos lá. Sobre insumos, a gente, como você sabe, tem um foco muito grande aqui na área, buscando cada vez mais padronização, cada vez mais integração com as equipes médicas para que a gente tenha produtos de alta qualidade, mas que a gente traga a maior competitividade possível. Então, é um trabalho contínuo, difícil falar, eu já considero que a gente está em bons níveis, difícil falar olhando para frente e tentar te dar um guidance aí para o mercado de para onde isso pode ir. Às vezes, trimestre a trimestre, você tem alguns efeitos que fazem isso ter pequenas variações. Eu diria que a gente está empenhado e com várias ações, inclusive de busca de produtos que hoje não estão no Brasil, através de parceiros, ou através até da nossa área de distribuição, que tem um foco grande em desenvolver produtos como uma forma de trazer competitividade para a área. Isso também tem um efeito mix, né? Então, quando você cresce a oncologia, né, o gasto ali de medicamentos pesa um pouco, cirurgias também, dependendo do perfil de cirurgias, pode pesar. Então, é um combinado de ações, mas o que eu posso dizer é que eu estou
é que eu estou bastante feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo na área. Vocês têm acompanhado, a gente teve um período duro ali de pandemia e pós-pandemia, onde esses custos tinham subido muito e hoje acho que a gente está satisfeito com o que a gente está entregando. Então vai ser um esforço de manutenção, eu diria. Se tiver oportunidade de maior redução, a gente vai buscar, mas a gente também tem o cuidado de não se prender ao número de um trimestre. Sempre gosto de olhar algumas linhas, períodos um pouquinho mais longos, né? Tentar olhar o ano fechado e você vai normalizar alguns desses efeitos. Sobre pagamento de extraordinário de dividendos, a gente aqui não tem nenhuma decisão tomada. Obviamente, vamos esperar e entender como é que vai ser como é que vão ser as aprovações aí, qual o impacto que a gente vai ter. Sendo direto aí na tua pergunta sobre conforto de alavancagem, nós não gostaríamos de rodar essa empresa acima de 2 vezes dívida líquida EBITDA, a não ser que tenha uma razão pontual e extraordinária, mas o nível que a gente gostaria de rodar como limite é mirando em até 2 vezes dívida líquida EBITDA. Obrigado, Paulo. Bom dia. Obrigado, Samuel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria começar aqui com um follow-up em relação à parte de hospitais, né? Acho que alguns colegas já tentaram entender um pouco, né, sobre a recorrência mais forte desse volume, mas a gente consegue entender que é uma procura mais forte, seja do cliente, seja da fonte pagadora, até uma migração de médicos que provavelmente vem de alguns players talvez um pouco mais estressados. Mas assim, para a gente tentar colocar isso daqui no modelo, né, esse movimento que é com cirurgia, com volume forte, ele deveria motivar aqui uma maior taxa de ocupação, talvez um pouquinho, alguns bips acima do que seria o histórico, ou assim, o que a gente viu nesse terceiro trimestre, ele deveria mais se traduzir, de repente, num ritmo de abertura de leito um pouco melhor olhando para 2026, ou até, de repente, acelerar algum ou outro projeto de brownfield. E aí, a segunda pergunta aqui em Sul América, eu escutei aqui a resposta em relação ao ASO, né? Isso é uma ferramenta que talvez aqui a Sul América consiga se sobressair aqui do resto do mercado, né? Você tem, provavelmente aqui você tem ainda a ferramenta de se utilizar da rede credenciada aqui, da Redditor, como um player muito importante aqui para esse produto do pós-pagamento. Reduz a sua sinistralidade, também deveria ter um ROI combinado bom, né? Porque você carrega menos o ônus de ter essa carteira mais pesada no balanço, provisão técnica, etc. Queria só tentar entender assim se ainda existe oportunidade, né? Se foi um ciclo que foi mais pesado aqui dessa migração e não deveria se repetir, ou se ainda vocês conseguem enxergar isso, ou até eventualmente, né, um mercado olhando para frente, até de outros competidores, que o cara está uma empresa que está cansada de tomar um reajuste muito forte aí ao longo do tempo, se vocês têm percebido aqui o mercado mais aquecido nessa parte aqui em específico. São essas perguntas. Obrigado. Obrigado pelas perguntas aí, Vinícius. Vou começar aqui com a parte hospitalar. Você observou bem, né? Obviamente, com todo o cuidado de que a gente tem que olhar a diferente sazonalidade nos diferentes trimestres, mas mesmo considerando o terceiro trimestre como um trimestre forte, a gente teve uma ocupação acima, né? Inclusive do nosso histórico para terceiro trimestre. E a razão disso é que a gente cresceu muito em cirurgias. Então, se você olhar a permanência desse paciente cirúrgico, ela é menor. Você consegue ter um giro de leitos mais eficiente quando você cresce via cirurgias. Por isso, a gente conseguiu atingir esse número de pacientes dia com um crescimento marginal do número de leitos operacionais. Isso traz, obviamente, muita eficiência operacional. Eu não quero dar nenhum guidance aqui para frente, mas a gente tem sim uma estratégia muito forte aqui de captação de médicos, de crescimento das nossas estruturas ambulatoriais, e todas essas estratégias aqui em conjunto têm ajudado a gente a entregar esse resultado.
a gente mantendo níveis de crescimento em cirurgias fortes, a gente pode sim conseguir atingir níveis de ocupação, mais uma vez, levando em consideração a sazonalidade, né? Não dá para querer comparar o quarto trimestre com o terceiro, com o segundo, né? Vocês têm já muito a clareza de como é que isso funciona, mas o crescimento cirúrgico ele te possibilita sim você rodar as estruturas com taxas de ocupação mais altas. A gente está sempre revendo que hospital que precisa abrir leito, que hospital que a gente só está melhorando o giro e crescendo pacientes dia, onde a gente precisa fazer alguma revisão de planos de investimento de crescimento. Isso é muito, muito dinâmico e muito vivo em unidade por unidade, mas a gente não tem aqui nada mais aqui a anunciar para vocês, só que a gente está em linha acompanhando aquele plano de expansão orgânico que a gente anunciou. Nesse trimestre, o número de leitos operacionais cresceu, a gente já está batendo quase 600 leitos operacionais de crescimento dentro desse ano, que já é um ritmo bem mais acelerado que os anos anteriores, que a gente teve efeitos de descontinuidade de contratos com algumas operadoras, e aí, portanto, o nosso crescimento foi mais moderado, mas esperamos agora estar num novo ritmo aí de abertura de crescimento de leitos que a gente pretende seguir aí para 2026. Vou deixar a Raquel com a segunda pergunta. Obrigada, Paulo. Ô, Vinícius, quero começar te agradecendo, porque você mesmo já me ajudou, né? Já respondeu toda a parte estratégica no que diz respeito ao pós-pagamento, né? Ao ESO. E a gente considera, sim, que tem uma posição diferenciada nesse sentido, né? Olhando a empresa como um todo, por isso é um pedaço que a gente investe também muito fortemente. Esse movimento que aconteceu agora foi um movimento pontual, né? Então, foi um cliente de quase 50 mil vidas e outros dois menores que tiveram essa migração combinada. Mas existe um terreno muito fértil, né? Então, eu vejo muita oportunidade lá fora, principalmente com essa questão de produtos customizados, né? Então, a gente senta e desenha junto com o cliente exatamente o que ele quer. E aí pode ser um cliente que já esteja em pós-pagamento, que esteja em pré-pagamento e já se sinta com apetite ao risco, né, para bancar essa migração para pós, ou até mesmo pequenas autogestões que querem sair, querem repassar esse dia a dia mais operacional e ter uma empresa especializada. Também existe muita oportunidade naquelas regiões que não são óbvias, né? Eu sempre lembro isso. Então, hoje, por exemplo, a gente está olhando cliente Maranhão, Triângulo Mineiro, Campo Grande e por aí vai. Então, é uma outra via de crescimento, sem sombra de dúvida. Obrigada. Boa, muito obrigado pelas respostas e parabéns pela consistência dos resultados. Obrigado, Vinícius. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Raquel, Otávio, Gavina, obrigado pelo espaço. Bom, duas perguntas também no meu lado, né? A primeira, um pouco de intenções para frente. Hoje vocês têm uma situação muito mais confortável em termos de geração de caixa, né? Uma geração de caixa muito forte e ao mesmo tempo vocês também não necessitam de tanto caixa mais para a expansão, né? Proporcionalmente está numa situação mais confortável nesse sentido. Então, uma pergunta que eu faço para vocês, porque até eu recebo de muitos investidores, é se daqui para frente a ideia seria se tornar um pouco mais pagador de dividendos, versus a situação que vocês tinham no passado, né, que tinha muito crescimento adicional, e hoje você já tem muito crescimento, entre aspas, contratado, né, contratado por rampagem de leito, contratado pelo próprio pipeline, né, mas proporcionalmente menor do que vocês tinham no passado, ou seja, uma tese de dividendos versus uma tese de mais crescimento ainda. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é um pouco de alavancagem operacional. Eu entendo que vocês não querem dar nenhum guidance de margem, mas para que a gente possa estimar isso melhor do nosso lado, com essa progressão muito rápida de receita, quanto que vocês estimam que na parte hospitalar o seu custo seja o fixo, né? Porque vocês têm várias linhas, evidentemente, de custos, né? Que tem um mix aí, o que é fixo, o que é variável. Mas se vocês pudessem meio que confirmar o que a gente consegue tentar estimar aqui, o que é fixo, o que é variável,
para a gente pensar melhor nessa questão de expansão de margem. Obrigado. Pedro, Paulo aqui. Bom, obrigado aí pelas perguntas. Sobre alocação de capital, pagamento de dividendos, a forma que a gente enxerga, a gente adoraria adicionar projetos daqui para frente com os mesmos níveis históricos que a gente tem de retorno, e a gente está em busca sempre dessas oportunidades, seja orgânica, seja inorgânica, e adoraríamos acelerar o número de projetos aqui dentro, desde que a gente encontre projetos que façam sentido e que tenham o mesmo nível de retorno histórico para que a gente possa alocar capital, oferecendo o retorno adequado aqui para os acionistas. Se no caminho as oportunidades orgânicas mais inorgânicas não forem suficientes para a gente alocar toda a geração de caixa da companhia, aí, obviamente, a gente, respeitado os níveis de alavancagem que eu já comentei aqui, que nos deixam confortáveis, aí a gente vai considerar pagar dividendos. Então, eu não tenho uma resposta clara para te dar, porque eu não consigo visualizar exatamente quantos projetos, o que a gente consegue adicionar aqui dentro das nossas estratégias, mas sempre com bastante pé no chão. Não vamos mudar aqui o sarrafo nosso em relação ao nível de retorno, em relação a estar fiel à nossa estratégia aqui de alocação de capital. A segunda parte da tua pergunta, que é sobre as margens, né, e o que é custo fixo, o que é variável, nos nossos hospitais a gente tem mais ou menos 60% dos nossos custos, que eu diria que são custos fixos. Então tem uma alavancagem operacional importante quando a gente cresce os hospitais. Obviamente, é muito relevante quando você cresce sem fazer abertura de leitos, sem fazer brownfields, mas também ao fazer brownfields, né, para você ter ideia, o nosso custo mais alto, que é o de pessoal, você tem em média nos hospitais da Redditor em torno de 6 ponto alguma coisa em número de funcionários por leito. Quando você abre mais um leito no hospital, você contrata algo como 3,5 funcionários. Então você tem, mesmo nos brownfields, aí uma capacidade de uma vez eles ocupados, a trazer bastante margem. Então, ao crescer o tamanho médio dos nossos hospitais, né, ao botar esses leitos em operação, a gente tem aí realmente uma boa expectativa de que a gente possa alavancar a margem. E fico satisfeito aí que estou vendo que você está ajustando os seus modelos, então fico feliz aí com a notícia. Obrigado, Paulo. Obrigado pela clareza. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Salles, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. O espaço aqui eu tenho duas do meu lado, tentar ser um pouco mais breve pelo horário. Primeiro, com a atualização uma atualização aqui daquele tema sobre hospitais com sistema legado que vocês comentaram no call passado. Houve algum avanço relevante assim nesse trimestre, nessa frente, algo que possa ter ajudado esse resultado forte aqui no trimestre na margem de hospitais? E a minha segunda pergunta é sobre o plano de expansão e a JV com o Bradesco, né? A gente viu o movimento recente do Gloridor, que inclusive apareceu como projeto de expansão agora nesse resultado. Acho que para a gente é clara a participação aqui da JV dentro dos projetos Greenfield, mas quando a gente olha para aqueles 2.450 leitos, mais ou menos, Brownfield, qual é a relevância da participação da JV dentro desses leitos aqui? Obrigado. Bom, vamos lá. Começando aqui pela parte nossa. Legal. Pela parte nossa aqui dos sistemas, eu diria que é um impacto menor, porque isso são implementações que a gente está fazendo aqui de uniformizações de sistemas, mas que é um projeto bastante longo. Então, você deve ter uma média aí de 1 hospital a 2 hospitais por mês que vão sendo implementados. E uma vez implementada essa uniformização de sistema, você tem o período também de estabilização, para aí você ter uma
uma contribuição para a margem. Então, não destacaria isso como um ponto para o trimestre que passou, como um ponto de maior importância, ainda que, na nossa visão aqui de médio e longo prazo, todo esse trabalho de uniformização vai poder, sim, ajudar a gente a ter contribuição de alguns pontos na nossa margem. Indo para a JV aqui na Atlântica, a gente tem um impacto mais importante dentro da JV, não de brownfields, né? Você falou do Glória, o Glória talvez seja a única situação de mais curto, médio prazo de um hospital que a gente está fazendo um brownfield. Nas outras unidades, como são unidades que foram, estou falando de Macaé, estou falando de Alphaville, de Guarulhos, unidades Campinas também, que foram inauguradas há menos tempo, na verdade, a oportunidade que a gente tem é o ramp-up dos leitos já existentes. Então, existe ainda, entre leitos totais e leitos operacionais, uma diferença nessas unidades que estão em ramp-up. Então, o maior benefício para dentro da JV da Atlântica D'Or vai ser, conforme a gente vai tendo demanda e crescimento, o ramp-up desses leitos operacionais para chegar nos leitos totais. Isso que eu destacaria. Obrigado aí, André. Super claro, obrigado, Paulo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta aqui. São duas do meu lado, do lado de hospitais, né? Vocês comentaram um pouco sobre o nível de paciente dia, está relacionado a um maior nível de cirurgias, que foi bem interessante, mas queria perguntar se a gente pode considerar que esse nível de paciente dia é um novo patamar, né, para a empresa. A gente entende a questão da sazonalidade, mas parece que teve, de fato, aí uma escalada no nível de paciente dia, então a comparação no ano contra ano fica um pouco mais difícil de fazer. E uma segunda pergunta, né? Como que vocês têm observado o ambiente competitivo no segmento hospitalar? A gente olha os dados da ANAP e enxerga uma ocupação que melhora, mas a margem do setor continua caindo, o capital de giro ainda está sob pressão, então nos parece que vocês estão navegando um ambiente competitivo e mais favorável também. Então, queria entender um pouco desse ponto aí com vocês. Muito obrigado. Bem, Caio, obrigado pelas perguntas aqui. Bom, de fato, a gente, esse ano, já está num patamar acima do patamar do ano passado, né? E num ritmo, como eu comentei aqui, onde a gente conseguiu acelerar o nosso crescimento em relação aos 2 anos anteriores. A gente espera que em 2026 a gente atinja um patamar ainda acima do atual, e que essa velocidade de crescimento de pacientes dias, de abertura de leitos, a nossa expectativa é que esse atual pace se mantenha para o ano que vem, dado que a gente não está enfrentando o vento contra de cancelamentos de alguns contratos que a gente teve nos 2 anos anteriores. Então, essa é a nossa expectativa. A gente não dá nenhum detalhamento maior, mas é a maneira que a gente está desafiando aqui as nossas operações, a gente manter esse pace de crescimento. Em relação ao ambiente competitivo, de fato, a gente vê no mercado já há alguns anos, né, se você for olhar muitos hospitais brasileiros, né, hospitais de tamanho pequeno e médio, que é a realidade da maior parte dos hospitais brasileiros, né? A gente está falando de um país que a média de um tamanho de hospital é de 60 leitos contra 170 leitos nos Estados Unidos, então são muitos hospitais que têm uma escala pequena e uma dificuldade grande de ter diluição de custos e eficiência. Então, o Brasil, nos últimos 10 anos, perdeu mais de 500 hospitais privados, entre os que abriram e os que fecharam. Custo capital agora mais alto, como você falou, algumas questões de capital de giro que para o setor todo foram alongadas em relação a 3, 4, 5 anos atrás, então torna esse cenário mais pressionado. A gente já há muitos anos, né, vê isso como uma oportunidade, né, como um caminho de consolidação que o setor vem enfrentando. O país precisa, na nossa visão, de hospitais maiores, de hospitais mais eficientes, portanto, né, com escala, mais modernos, mais tecnológicos. O investimento, né, no novo hospital se torna hoje cada vez mais alto em função das novas tecnologias. Então, a gente entende que isso beneficia uma companhia como a nossa, que tem acesso a capital
mais barato, que tenha a escala, que tenha a capacidade aqui dentro, seja dos seus médicos, das suas equipes assistenciais, dos seus gestores, para que a gente possa crescer as nossas unidades e construir novas unidades hospitalares, em especial em locais do país que a gente entende que não estão bem servidos de hospitais de referência. Temos aqui um portfólio também aqui de marcas muito fortes, regionais, que a gente tem utilizado e vai continuar utilizando, e de fato, acho que já a gente começa a ver o resultado desse bom investimento, da boa alocação de capital que a gente fez nos últimos anos, e os diversos projetos que a Rede D'Or tem de expansão, que eu acho que são um grande diferencial da nossa companhia quando a gente olha de uma forma o mercado hospitalar brasileiro. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll para que faça as considerações finais da companhia. Acho que já nos estendemos aqui no horário, só agradecer aqui a participação de todos, e mais uma vez um agradecimento muito especial aqui a todos os colaboradores da Rede D'Or da Sul América, e nos vemos em breve no nosso próximo call de resultados. Um abraço. A teleconferência da Rede D'Or está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.